o que você vai utilizar sirva para ativar o sistema imune inteiro. TCD4, TCD8 e linfócito B. Quando a gente fala das vacinas do Covid-19, quais são as estratégias possíveis? Quais são os tipos de vacinas que nós temos? O primeiro tipo de vacina é a atenuada. O que é a vacina atenuada? A vacina atenuada é a vacina clássica, o tipo que foi produzida primeiro, tá? Lá quando surgiu a vacina da varíola. Você usa o organismo, por exemplo, um vírus ou um patógeno que afetava o ser humano, você passa algumas gerações contaminando outros animais com essa vacina, não causa doença no animal, mas ele sofre mutações e não se torna perigoso mais para o ser humano. Aí você usa ele para vacinar a pessoa. Qual é a vantagem? Como ele é um organismo atenuado, ele promove uma pequena infecção na pessoa. Ao promover a pequena infecção na pessoa, você acaba simulando assim dizendo, uma infecção assintomática sem doença. Então, nesse caso, a atenuada simula uma infecção assintomática da doença. Logo, esse é a resposta à vacina que gera a melhor resposta possível dentre as vacinas clássicas. Por quê? Porque o vírus está atenuado, ou o organismo está atenuado, então você vai combater um vírus ou uma bactéria que está causando um efeito no corpo. Em geral, você consegue gerar respostas TCD4, TCD8 e anticorpo. Então, essa é a melhor possibilidade que a gente tem com vacinas. Só que tem um problema. Como o vírus é atenuado, numa pessoa que não tenha problemas no sistema imunológico, tá? Quando eu falo problema no sistema imunológico, por exemplo, pode ser tive um estresse, o estresse baixou meu sistema imune, tá? Então, em pessoas que o estresse doença, por favor. Então, algumas pessoas não podem tomar vacinas atenuadas dependendo da vacina atenuada. Então, por exemplo, febre amarela, quem tem imunodeficiência, grávidas, crianças com menos de 9 meses, ou seja, ainda bebês, e pessoas acima de 65 anos, pode ser um problema você usar a vacina da febre amarela, porque a febre amarela é uma vacina atenuada. Existe o risco da pessoa desenvolver febre amarela porque o sistema imune dela está baixo. Tá bom? Então, ela é uma vacina segura, mas que tem restrições. Por isso que aqueles grupos prioritários, aqueles grupos que não podem tomar, realmente não tomam. A não ser que seja orientação médica. Como assim? Existe um risco maior da pessoa pegar febre amarela por causa do local que ele mora do que tomando a vacina. Então ele assume esse risco de dar a vacina, porque se a pessoa pegar a febre amarela mesmo, ele vai morrer. Então é melhor você trabalhar essa possibilidade. Aí surgiu a segunda classe de vacinas, que foi a que a gente discutiu, que é a inativada. Se pegar a doença é pior. Então, por exemplo, a epidemia que teve de febre amarela no Rio de Janeiro, a última que teve, a vacinação estava focada nas pessoas que viviam nas áreas próximas às zonas de risco, ou seja, perto do mato e zona rural. Quem vivia, por exemplo, em Copacabana, não tinha lógica tomar a vacina da febre amarela, porque ali era uma epidemia de febre amarela silvestre. Então estava muito nas regiões mais próximas à Mata Atlântica e mais para o interior. Então, todo mundo com acima de 65 anos que morava na centro do Rio de Janeiro não estava recebendo autorização. Agora, as pessoas que moravam perto da área de Mata Atlântica, por exemplo, o médico estava orientando a tomar porque a chance de defesa era maior. Então, aí a gente tem a vacina inativada. Você pega o vírus ou as proteínas do vírus de interesse ou a bactéria de interesse, só que morto ou inativo. Nesse caso, o patógeno está inativo ou morto. Ou seja, ele vai fazer alguma coisa no teu organismo? Existe a possibilidade de você gerar uma doença por causa dele?
Não vai. Exatamente por quê? Porque você só está usando a proteína. Essa é a estratégia, segunda estratégia clássica de vacinas. Ela tem uma desvantagem frente à atenuada, tá? Ela é menos efetiva na geração da defesa. Ponto. Mas ela gera defesa. Só que ela tem uma vantagem. Ela não tem restrição por causa da vacina, tá? Ela pode ter restrição, por exemplo, vacina da gripe. Você não pode dar para as pessoas que tenham alergia a, a elementos componentes do ovo. Por quê? Porque a vacina é gerada em ovos embrionados, mas vacina da gripe é inativada. Então, aquele negócio de tomei vacina da gripe e tive gripe, isso não existe, porque você não está usando vírus de verdade. O que acontece normalmente é que a pessoa está com o vírus incubado e normalmente depois que toma a vacina da gripe, provavelmente devido ao estresse de tomar vacina, que o pessoal tem medo de tomar picada, ou o caminho de ir lá, o vírus estava incubado e a pessoa desenvolve gripe, mas é em paralelo. E muitas das vezes não é gripe, é resfriado, mas tudo bem. Então, o principal efeito colateral das vacinas inativadas são por causa dos componentes que carregam a vacina. Por quê? Só o patógeno morto não vai ativar o teu sistema imune a contento. Ou seja, se você não colocar nada junto da vacina, a vacina está arriscado não funcionar. E aí o que você usa? Você usa o adjuvante. O adjuvante ativa o sistema imune. Então, entre as vacinas que a gente está usando hoje do coronavírus, tá, atual, essa é o caso da Coronavac. O adjuvante ele vai estar presente em todas as vacinas quando necessário, tá? Depende por quê? Ela é um ativador do sistema imune. Mas assim, na inativada é obrigatório, senão você não gera a defesa. É o seguinte, na verdade, a bactéria, a gente chama o nome de bactéria morta, e o vírus a gente não chamaria de vírus morto, a gente teria que chamar de vírus inativado. Por quê? Porque a gente ainda não tem a classificação do vírus como ser vivo. Então, já que o vírus não tem metabolismo próprio. Então, a gente fala que é uma vacina de o pessoal chama de vacina de vírus morto, para dizer que ele não consegue infectar uma célula. Aí, o pessoal pensou o seguinte: vamos criar uma nova classe de vacinas que a gente consiga gerar a vacina o mais rápido possível. É uma estratégia muito rápida e interessante, que é a chamada a vacina recombinante. O que é vacina recombinante? É o caso que aconteceu agora, por exemplo, com a geração da vacina do coronavírus. Durante anos se estudou os coronavírus já pensando que poderia se ter um problema de uma pandemia, por exemplo, com coronavírus, assim como da gripe e assim por diante. Tem um grupo de vírus que tem sido constantemente estudados porque o pessoal já achava que poderia acontecer. E existe uma estratégia hoje que é conhecida como vacina recombinante, que é o quê? Você pega um vírus carreador. O que é esse vírus carreador? Um vírus que não causa doença no ser humano. No caso aqui, a gente está falando de adenovírus de macaco. Tá legal? É um vírus de DNA, etc. Um adenovírus de macaco. Adenovírus de macaco não causa doença no ser humano. Adenovírus de humano que causa doença em ser humano. Eles pegam esse adenovírus de macaco e fizeram o quê? Na pesquisa com os coronavírus, eles viram que o SARS-CoV-2 ele usava uma proteína similar ao que você tinha no SARS-CoV, que era o spike, para entrar nas células-alvo. Eles descobriram, então, que essa proteína era a proteína-alvo da entrada. Então, o que é a vacina recombinante? Eles pegaram o gene da proteína do spike, jogaram no adenovírus. Tá legal? E aí o que acontece? Ao jogar no adenovírus, esse adenovírus você usa como vacina. Então veja, qual é a grande vantagem aqui? Ele é como se fosse o vírus inativado, tá? Porque não vai causar coronavírus na pessoa,
tá? Não, desculpa, não vai causar Covid-19 na pessoa, porque ele só tem a proteína do vírus. Então, basicamente, a gente está falando em proteína do patógeno em um vírus carreador que não causa doença no ser humano, certo? Qual é a estratégia? Qual é a vantagem de você utilizar esse tipo de vacina? Você precisa só pesquisar os vírus, ver qual é a proteína-alvo, aí é basicamente, essa proteína ajuda a... ela ativa anticorpo, ela gera anticorpo, ativa CD4 e ativa TCD8. Só que você usa um vírus que não causa doença. Então ele é um somatório da vacina inativada com a vacina atenuada. Ela causa uma infecção, mas não causa o risco de ter doença. E gera defesa para você. Ou você pode utilizar só a estrutura de membrana usando a proteína-alvo. Ou seja, ajuda também na absorção. Ou você pode utilizar, ou seja, você cria um vírus de laboratório que não causa doença na pessoa, mas permite a geração de defesa. Seria mais ou menos essa a ideia. No entanto, que, por exemplo, vacinas recombinantes normalmente têm um pouquinho mais de efeitos colaterais que as vacinas inativadas. É o caso, por exemplo, da vacina da AstraZeneca barra Oxford. Vou colocar a barra Fiocruz, porque a Fiocruz está fazendo parte desse projeto. Para não ter problemas com o pessoal do Butantan, eu vou colocar aqui Coronavac barra Butantan também. Vamos respeitar os nossos setores de pesquisas do Brasil. Então, Coronavac, eu tenho que lembrar o nome da empresa chinesa. Já a da AstraZeneca é recombinante. No entanto, que as pessoas que tomam a vacina da AstraZeneca, tá, é comum elas darem alguns efeitos colaterais momentâneos e que às vezes não é ruim, tá? Que é o quê? Febre baixa, dor local e inchaço. Então, isso, na verdade, acabou sendo um pouquinho da estratégia que ajuda você a gerar uma defesa. Então, isso é até um bom sinal, tá? O fato de você ter esses efeitos colaterais é até um bom sinal. Então, existe essa vantagem dessa vacina para isso. E essa estratégia acabou sendo uma estratégia boa para que você possa gerar vacinas em tempo recorde. Por isso que desenvolveram esse cara. Sim, é um indicativo de que a resposta imune está sendo ativada. Afinal, febre é sempre uma sinalização do sistema imune ativo. Pode ser um indicativo de ruim ou bom, mas é um indicativo de que o sistema imune está respondendo. Se a febre for muito alta, você tem uma resposta exagerada, etc., que é o que a gente está vendo no sistema imune. Mas febre é sempre um indício de atuação do sistema imune. Quando em excesso, a gente tem um sinal de que tem algum problema. Agora, é um indicativo. Tonto. Por que isso, então, seria uma estratégia interessante? Porque é o seguinte, você sempre descobrindo e isolando qual é a proteína-alvo, ou seja, que ative linfócito T, linfócito B e linfócito TCD4 e TCD8, você sempre pode pegar essa proteína, clonar no vírus da adenovírus e gerar uma vacina. Então veja que a gente pode começar a gerar vacinas com tempos muito mais rápidos. Então você, em vez de levar 20 anos para gerar uma vacina, a gente pode começar a usar uma estratégia para começar a gerar vacina com o risco de causar doença muito baixo, já que não é atenuado, em tempo recorde. 2 anos, 1 ano. Eles geraram uma vacina em 9 meses. Será que é segura?
Aí, por exemplo, o pessoal está falando dos casos de coágulo que aconteceram na Europa. Então, parece que tinham 3 casos de coágulos frente a 1 milhão de pessoas vacinadas. Ou seja, você tem mais risco de ter coagulação, efeito coagulativo por causa da doença do que por causa da vacina. Então, e ainda estavam correlacionando a correlação verdadeira entre um e outro. Mas por que o pessoal parou de vacinar então? Aí veio o pessoal da teoria da conspiração. Simples, é protocolo padrão. Aconteceu algum caso, encontrar uma correlação possível, ou seja, não real, precisa separado ou escolhe separar para poder avaliar isso. E isso não desmerece a vacina e não desmerece nem mesmo, não desmerece a vacina em nenhuma das fases. Você realmente precisa ter a pesquisa para avaliar se existe realmente essa condição e torna aquela vacina perigosa. No entanto, que praticamente todos os países que pararam a vacinação com a vacina da AstraZeneca já voltaram a usar. Então acabou o problema. E a vacina, estratégia mais recente que nós temos hoje, é a vacina de RNA. A vacina de RNA, ela é uma estratégia ainda mais interessante, em que você vai utilizar ou um vírus carreador, mas em geral uma bola de lipídio. Essa bola de lipídio vai carregar dentro dela o RNA mensageiro da proteína que você quer vacinar a pessoa. Essa bola de lipídio vai ser, ou seja, basicamente deixa eu escrever aqui, né? É RNA mensageiro da proteína imunizante alvo do patógeno. E dentro das células apresentadoras de antígeno será produzido a proteína e apresentada às células T. Então eu tenho um dado interessante. Eu não trabalho mais com a proteína, eu trabalho com RNA mensageiro. Então isso faz muitas das vezes que a vacina dure mais tempo no organismo da pessoa e acaba gerando a defesa. E ainda, inclusive, ajuda a ativar o linfócito B também, por um motivo bem simples. O linfócito B é uma APC que pode capturar esse RNA mensageiro, e as proteínas geradas pelas APCs, etc., e pelo próprio linfócito B pode ser usado para ativar os anticorpos do linfócito B. Então é uma estratégia interessante, e essa aqui é a estratégia da vacina da Pfizer. É uma vacina de RNA. Como ela é de RNA, ela não afeta o DNA da gente, então ela não vai transformar você em coisas estranhas, não vai te causar mutações. Ela é de RNA, o RNA fica só no citoplasma. Então o que acontece? Acabou sendo uma estratégia legal também, porque ela segue a ideia da recombinante, especificamente. É bem parecida. Em que você vai poder gerar, se você isolar o RNA mensageiro, você pode gerar basicamente a vacina em tempo recorde. O design de vacinas hoje utiliza computação, isso seria outro vídeo, uma outra aula. A gente conseguiria utilizar uma estratégia muito, muito rápida de geração de vacinas. E um grupo na Inglaterra, tá, já está fazendo, na verdade, uma estratégia bem interessante com a vacina de RNA. Esses aqui são os exemplos para Covid-19 das vacinas que a gente tem. Não existe vacina de Covid-19 atenuada que a gente saiba, tá? Eu não sei se tem alguma, eu não lembro agora de cor, porque existe mais de 140 tipos de tentativas. Não, já chegou para 200. Já passou de 200 tentativas de formação de uma vacina de coronavírus,
tá? Contra o coronavírus. Mas eu não lembro de nenhuma delas hoje ser atenuada. Eu lembro que a maioria era para inativada. Eu tenho a da recombinante, que é a AstraZeneca Oxford, se eu não me engano, a Sputnik V também é do tipo recombinante, por isso que elas acabaram sendo produzidas rápidas e geradas rápidas, e de RNA mensageiro também. No entanto que a de RNA mensageiro e a recombinante tem maior eficácia que a Coronavac. Então por que a gente não usa elas? Cara, porque a Coronavac tem uma eficácia suficiente para a gente também, certo? Já viram, inclusive, que ela atinge 68,9% de eficácia. Isso já é um bom sinal para a gente utilizar a vacina. E o grupo na Inglaterra, do que eu estava falando, criou uma estratégia bem interessante, que é o seguinte, e que talvez seja o futuro das vacinas. A geração de uma vacina de RNA mensageiro, em que ele vai ser uma bola de lipídio, tá? E dentro dessa bola de lipídio, eu vou ter RNAs mensageiros para as principais doenças que aflige uma população. E você vai usar apenas essa vacina para todo mundo ao mesmo tempo. A gente sabe o seguinte, beleza. Eu quero fazer defesa contra 30 vacinas. Será que meu organismo vai conseguir ativar todas as células T e B necessárias para todas essas vacinas simultaneamente? A gente sabe que para a maioria das doenças isso ainda não é possível. Mas o que eles fizeram nessa pesquisa, e já viram em camundongos, ou seja, pelo menos em grupos animais, eles já conseguiram o resultado. Que essa vacina de RNA para várias doenças, com uma ou duas doses, os camundongos praticamente geravam defesa contra todos os RNAs que estavam ali. O que eu chamo de gerar defesa é gerar anticorpo contra todos os RNAs que estavam ali. Ou seja, eu não tinha impedimento de funcionamento de um ou outro. Se essa vacina começar a testar em seres humanos, e pelo andar da carruagem, é bem possível que daqui a algum tempo chegue, a gente pode chegar a algum momento da vida em que a gente vai pegar todas as vacinas que a gente dá nas crianças no primeiro 1 ano e meio de vida e vai transformar em uma ou duas doses só. Ou a maioria das doenças e transformar em uma ou duas doses só. Isso ajudaria muito, porque diminuiria, inclusive, a chance de perda de como é que se diz? Cobertura vacinal. Porque se você vai uma vez para tomar vacina, você foi uma vez para tomar vacina. Show de bola. Você não precisa ficar lembrando todo mês de tomar vacina, chegar no posto e de repente está faltando a vacina, ou querer tomar vacina e está faltando dinheiro para comprar a vacina porque ela só tem no setor privado. Você simplesmente irá lá tomar uma dose e um tempo depois você tomaria uma outra dose e você estaria protegido para as principais doenças. E aí só aquelas doenças que você precisa de vacinações de reforço, tipo gripe, que você tem que tomar anualmente, etc., você continuaria tomando. Então a resistência à vacina seria menor. Essa estratégia, no futuro, pode ser uma vacinação extremamente interessante. E outra coisa, tem uma galera tentando gerar vacinas também que não precise de agulhas, para aumentar a adesão a vacinas. Por exemplo, vacinas sublinguais têm sido pesquisadas também. Você colocaria debaixo da língua da pessoa e você levaria a pessoa a se tornar imunizada para determinada doença devido à absorção pelas tonsilas do material vacinal. Olha que interessante. Então, gente, esse foi o resuminho dos tipos de vacinas, tá? E acho que aí eu respondi a pergunta de hoje da melhor forma possível. Em vez de só responder a pergunta pontual, eu dei logo uma revisão de vacina e acabei respondendo a pergunta, né?